Queria começar dando uma breve definição sobre o que são os anjos. Eles são seres celestiais, criados por Deus com funções específicas a serem executadas de acordo com a vontade de Deus. Assim como nós vimos quinta-feira, se você tem desejo de saber o que a gente falou quinta-feira, a ministração está gravada, tá certo? Você pode procurar aí a gente na Sonoplastia, que a gente disponibiliza para você. Mas você não vai perder nada, tá certo? Você vai, pelo contrário, ser muito abençoado aqui hoje à noite. Todos os anjos foram criados por Deus com uma função específica. Se você ler o livro de Apocalipse, a gente vai ler daqui a pouco um trechinho que explica muito bem essas coisas. Você vai perceber uma série de posicionamentos de anjos. Na história do Antigo Testamento, você também vai ver anjos executando as ordens do Senhor. E isso é muito importante. Os anjos, eles executam as ordens do Senhor. O que diferencia os anjos dos demônios é que esses anjos que estão ao nosso lado, eles decidiram permanecer ao lado do Senhor diante de uma rebelião que estava proposta pelo diabo, que antes também era um anjo, chamado Lúcifer. Então, se decidiu, pelo diabo, um planejamento de tomar, de acessar o trono, e eles caíram. E nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7. Diga: eu estou animado. Diga pela fé: eu estou animado. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler o versículo 7. Diz o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado ou lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Para você não ficar em dúvida, a palavra de Deus nunca deixa brecha para a gente ficar em dúvida. Quem é o dragão? Diz no versículo 9: o dragão é a antiga serpente. Aí acha pouco que diz chamada o diabo e Satanás. Então, para você não ter dúvida, todas as vezes que você encontrar no livro de Apocalipse, por exemplo, essa palavra dragão, o grande dragão, é sempre uma referência ao diabo. E é interessante quando nós observamos esse texto, que diz que batalhavam Miguel, que é conhecido como o primeiro arcanjo dos céus, um anjo de batalha, ajudou Daniel. Se você quiser ler depois, você vai lá, Daniel, no capítulo 10, você vai ver que o arcanjo veio para ajudar o anjo que tinha uma mensagem para entregar a Daniel. Miguel tem uma função que é pelejar. Em Judas você também vai encontrar que Miguel e Satanás batalhavam pelo corpo de Moisés. Então, o reino espiritual, ele é muito complexo. Muitas vezes nós buscamos na ficção, filmes fantasiosos, para buscar coisas assim que a gente acha interessante. Mas, querido, se você começar a ler sua Bíblia com atenção, você vai ver que a coisa mais divertida que existe é entender e compreender que complexidade existe no reino espiritual. Nós não damos conta de perceber. Por isso que nós devemos, queridos, sempre obedecer à palavra de Deus e às suas ordenanças, os comandos de Deus para nós. Porque quando obedecemos, estamos dizendo em uma atitude de humildade: Senhor, eu não compreendo a complexidade das coisas que estão ao meu redor, mas eu sei que você sabe de todas as coisas. Então, se você manda eu orar, se você manda eu ler a minha Bíblia, se você manda eu abençoar, eu vou fazer todas essas coisas, porque eu sei que confiando na sua palavra e obedecendo a você, eu estou seguro, eu estou guardado. O Senhor, que conhece todas as coisas, vai estar protegendo a minha vida de coisas que nem mesmo eu sei, de coisas que eu não faço a menor ideia. A Bíblia mesmo fala que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos muitas vezes orar como convém. A própria oração que nós fazemos, muitas vezes, nós não temos noção da complexidade. O próprio Daniel estava orando
para que recebesse resposta sobre a nação de Israel, sobre como ia se dar as coisas. E diz lá em Daniel capítulo 10 que no primeiro dia que Daniel orou, a oração dele foi ouvida nos céus. E foi enviado um anjo com a resposta. Mas que por 21 dias o anjo, que era o mensageiro, que queria entregar a mensagem para Daniel, não conseguia passar e entregar a mensagem, porque tinha uma resistência. Diz que o príncipe da Pérsia, nós estudamos que principados e potestades são governos em micro-regiões espirituais que desejam impedir coisas, não desejam que é a vontade de Deus, porque eles se opõem à vontade de Deus. Então, o anjo queria entregar a mensagem, mas tinha uma resistência. Esse príncipe, um demônio, um principado que governava sobre a pessoa, não deixava, até que veio Miguel, o primeiro arcanjo, e batalha, e libera o anjo para entregar a mensagem a Daniel. Querido, eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você precisa ser perseverante na oração. Quantos motivos de oração você não já levantou? O Senhor disse, ore por isso, persevere nisso. E às vezes nós passamos uma semana, 2 semanas, e não acontece nada, e nós já desistimos. Não, eu acho que não era a vontade de Deus não. Querido, nós precisamos ser perseverantes na oração. Jesus diz, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Mas aquele verbo no grego é um verbo no tempo contínuo. Diz aquele que bate, continua batendo e nunca para de bater, a esse se abre. Aquele que pede, nunca para de pedir, a esse se dá. Entende? Nós precisamos ter uma vida perseverante. Lucas vai dizer no seu evangelho, registrando as palavras de Jesus, ele diz que vocês devem orar sem cessar. Orar sem cessar, continuamente. Amém? Então nós, como não percebemos a complexidade do reino espiritual, nós precisamos, queridos, obedecer. É melhor para nós, porque os pensamentos do Senhor são mais altos, assim diz o profeta Isaías. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os seus. Então vamos nos submeter à palavra e às escrituras. Então nós vemos no versículo 9, que o diabo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer que existia um grupo de anjos que vieram a se tornar demônios, que aceitaram a rebelião de Satanás. Jesus, em Lucas, no capítulo 10, vai confirmar essa história. Porque os 70 discípulos saíram para fazer uma missão, e quando eles voltam, eles dizem, muito alegre, Jesus, até os demônios se sujeitaram. E Jesus meio que dá uma gargalhada e diz, não se alegrem por isso, eu vi o diabo cair do céu, ser lançado como um raio. Jesus confirma a história, entende? É importante nós verificarmos na vida de Jesus, ele confirmando as histórias, porque ele é o centro da autoridade sobre as nossas vidas. E Jesus diz, não fique animado por isso não, fique animado porque o teu nome está escrito no livro da vida. Todas essas coisas já estão sujeitas, e hoje nós vamos conhecer os nossos aliados, amém? Apocalipse, aí no capítulo 12, no versículo 4, diz assim, e a sua cauda, a cauda de quem? Do Satanás, do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ele à luz, lhe tragasse o filho. Essa referência à terça parte das estrelas, em muitas ocorrências na Bíblia, estrelas do céu, exército dos céus, vai ser uma referência aos anjos. E diz que o dragão arrastou consigo a terça parte. 1/3, queridos, 1/3 dos anjos foram arrastados pela rebelião. Então isso nos mostra que até os anjos, queridos, que estavam com Deus, os anjos que viam a santidade de Deus, a onipotência de Deus, ele criou todas as coisas, ainda assim, eles conseguiram ser convencidos por um pecado chamado rebelião. Então nós, como crentes, nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, amém? Com oposição, com esse negócio de, eu não concordo. Querido, você tem o direito de não concordar, mas em todas as coisas que estiverem opostas à vontade de Deus e à sua palavra, amém? Vamos ter cuidado com isso, mas eu quero trazer uma boa informação. Se 1/3
dos anjos foram arrastados em uma rebelião, isso quer dizer que sobrou 2/3. Você concorda comigo, matematicamente falando? Para cada anjo que se rebelou, existem 2 de pé. Então, para cada demônio que existe nesse mundo, temos pelo menos 2 anjos ao nosso favor. Amém? Isso é o motivo de nós ficarmos animados. Não foi um fiasco total. Eles tiveram a oportunidade deles de se rebelar e eles decidiram por isso. Mas para cada um que caiu, se levantam 2. Amém? Eles estão do nosso lado. Eu achei interessante que eu fui pesquisar a quantidade de ocorrências da palavra diabo e demônios nas escrituras, e tem cerca de 100. Eu fiz um balanço, certo? Tinha uns que eram mais, outros que eram menos, mas é em média 100 vezes. E a palavra anjos nas escrituras tem cerca de 200 ocorrências. Amém? Então isso é talvez uma coincidência, mas é muito interessante que temos a palavra anjos ocorrendo pelo menos 2 vezes mais nas escrituras, mostrando, querido, que o que está ao nosso lado é maior. Temos Deus do nosso lado, temos Cristo em nosso lado, e temos um exército celestial esperando para cumprir ordens do céu ao nosso favor. Amém? Eu anotei aqui algumas curiosidades e também características sobre os anjos, tá certo? A primeira que eu quero trazer para vocês, e assim como eu fiz quinta-feira, eu não vou ter tempo de ler todas as referências, tá certo? Mas você pode anotar, e se você desejar, eu também te disponibilizo no final essas referências. Primeira curiosidade: os anjos conduzem as orações dos santos. Isso está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4, diz que os anjos recolhem às suas mãos a oração dos santos e entregam aos céus. Outra característica e curiosidade: conduzem os santos ao paraíso. Os anjos conduzem os santos ao paraíso. Como é que eu provo isso? Lucas capítulo 16, no verso 22, Jesus explicando sobre a morte do rico e a de Lázaro. Nós temos a doutrina ali sobre morte, e Jesus diz que o rico morreu e foi sepultado, e Lázaro morreu e foi conduzido pelos anjos ao paraíso. Amém? Então é uma das funções dos anjos. Terceira que eu quero trazer para vocês: os anjos, curiosamente, podem interferir em sonhos. Em Mateus capítulo 2, versículo 19, José, o pai de Jesus, pelo menos por 2 vezes foi em sonhos alertados por um anjo. Na primeira vez dizendo: sai de Jerusalém, sai de Israel, vai para o Egito, porque o teu filho vai ser perseguido. E a outra vez foi para voltar: agora volta que está tudo bem. Amém? Você pode conferir isso nas escrituras. Aparentemente, outra característica, que os anjos falam todos os idiomas, certo? Porque os anjos se comunicavam no Antigo Testamento com os persas, com os hebreus, com tudo que era povo. Quando chega no Novo Testamento, ele fala grego, fala aramaico, fala um monte de idioma. Aqui no Brasil fala português, nos Estados Unidos fala com o pessoal em inglês. Então parece que eles são poliglotas, tá certo? Tem uma capacidade sobrenatural de conhecer todos os idiomas. Quinta característica: existem anjos desconhecidos que são muito mais poderosos do que o próprio diabo. Amém? Abra comigo Apocalipse aí, capítulo 20. Diga: eu amo a palavra de Deus. Não, diga com fé. Amém. Apocalipse capítulo 20, no versículo 1, diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Eu acho engraçado essa confirmação. E o amarrou por 1000 anjos. Querido, eu acho muito impactante isso, querido. Um anjo. Não precisou nem de nome, não vou dar nem nome. É um anjo só que Deus tem ao seu lado. Deus não foi nem ele mesmo. Deus vai mandar um anjo só. E ele foi capaz de pegar o diabo, a antiga serpente, a Satanás, e prender por 1000 anos, querido. Existe um anjo no céu que é tranquilo para ele lidar com o diabo. Dá uma pisa no diabo bem facinho, querido. Apocalipse capítulo 18, no versículo 1. Olha esse anjo aí. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Uau! Um outro anjo, que porque desceu na terra, toda a terra foi cheia da sua glória, a glória do próprio Deus sendo manifestada através de um anjo. Querido, fica tranquilo, quem está do teu lado é muito mais forte, o teu lado é muito superior, você não precisa temer não, querido. Sexta característica que eu quero mostrar para você: os anjos podem se materializar, ter um corpo. E pode. Você pode ver nas histórias do Antigo Testamento. Abraão mesmo recebeu a visita de 2 ou foi 3 anjos que comeram com ele, conversaram com ele. E é curioso que quando Abraão olha para esses anjos, ele considera os anjos como estrangeiros. Não é legal? Eu estava assistindo um seriado, a Bíblia, e eu achei muito interessante a interpretação deles a respeito do rosto dos anjos, né? Porque quando Abraão recebeu os anjos, tinha um africano, um negro, tinha um japo, um oriental. E eu achei muito interessante porque Abraão considera os anjos que o encontram como sendo estrangeiros, ou seja, a sua aparência era de um país distante, não era ali daquela região. Você entende isso? Então os anjos parece que além de serem poliglotas, eles podem também assumir uma forma de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Existe um texto, deixa eu ver a referência aqui, Juízes, no capítulo 13, no versículo 1. Eu esqueci o nome da mulher, eu não quero abrir para a gente não perder muito tempo. Mas diz que essa mulher, ela, depois que teve um contato com o anjo, ela percebe que era um anjo, depois. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Muitas vezes acontece esse tipo de coisa, até mesmo o próprio Jesus, depois de ressurreto, muitas vezes não conseguia ser reconhecido pela sua aparência física. Tem os 2 que estão no caminho, né, e eles não conseguem entender que era Jesus, só depois. Tem também Pedro, que fica assim em dúvida, depois que Jesus ressurreto, fica em dúvida se é ele mesmo, depois reconhece, se lança ao mar e vai até a margem. Então parece que tem essa característica interessante dos anjos. Parece que às vezes a atuação deles é de propósito para que não seja percebida pelas pessoas. E às vezes eu percebo que a gente tem buscado, né, isso. Eu queria tanto ver um anjo, eu queria tanto ter uma visão, alguma coisa. Eu mesmo nunca vi. Quem viu um anjo aqui? Ninguém. Se preocupe não, querido, se você for um profeta grande e viu um anjo, não tem problema nenhum não, tá certo? Mas eu particularmente nunca vi. Mas o Senhor, Ele me fez lembrar sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. E eu lembro de uma muito específica, quando a gente estava lá em Ponta de Seixas, na praia que a gente costuma ir, né, todos os anos. E eu era bem menor, de idade e tal. E a gente estava lá tomando banho. Eu, por acaso, fiquei só na praia, tomando banho e tal. Não tinha nem ninguém perto dos parentes, né? E eu, queridos, comecei a me afogar. De alguma forma, eu caí em alguma coisa e comecei a me afogar. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer aqui. E de repente, que apareceu um homem lá com um macarrão daqueles que minha mãe gosta, né? Um macarrão daqueles que boia. Um macarrão rosa. Um homem com macarrão rosa. Esquisito, né? Aí ele jogou para mim aquele macarrão, eu peguei, me puxou. E eu, aliviado assim, obrigado o quê? A quem obrigado? Porque eu vi esse homem, botou o macarrão para mim, depois, querido, eu não tinha nem a quem agradecer. Sumiu, não tem, porque normalmente o que é que acontece? Se imagine salvando uma criança. O que é que você faz? Você pega a criança e leva até a margem, vai procurar os pais, porque aquela criança está meio desesperada, agoniada. Querido, mas não tinha ninguém me acompanhando. E eu fiquei pensando sobre isso. Na hora você tem uma espécie de leseira, assim, um retardo, parece que você não consegue entender. Era o que estava acontecendo com os 2 discípulos, né? Caminhando, eles parece que tiveram um retardo. Jesus falando com eles, tudo, e eles pensando assim, oxe, você é doido, não conhece as coisas que aconteceram em Jerusalém.
andaram com ele não sei quantos quilômetros, comeram com ele. Só depois que Jesus desapareceu, eles disseram: pô, espia, não era Jesus? Parece que na hora dá um negócio que você não consegue entender. Eu escutei outro testemunho muito interessante do Luciano Subirá, ele dizendo que certa vez estava caminhando numa área perigosa e foi assaltado, né? E o cara chegou, apontou a arma para ele, ele levantou as mãos e começou a conversar, e disse que de repente chegou um homem e perguntando ao ladrão que horas passava o ônibus. Negócio nada a ver, né? O cara assaltando, aí a pessoa chega: ei, sabe que horas passa o ônibus? Aí o ladrão parou com a arma e disse: aí, tal hora. Aí continuou o assalto, né? Aí o homem perguntou de novo assim: mas esse ônibus vai pro shopping? Ô mesmo, aí o cara parou e disse: vai, eu acho que vai. Aí o homem, calma, olhou para Luciano Subirá assim e fez um sinal de positivo, dizendo assim: pode ir, tá tranquilo, tá resolvido. Aí ele olhou assim, o homem falando, né? Aí o homem foi embora. Aí o caba disse: não, pode ir embora, eu não quero mais lhe assaltar não, me desculpe, ó, se você passar por aqui, pode falar que você me conhece, que está tudo tranquilo para você. Aí Luciano Subirá disse: opa, agora não, agora você vai escutar a palavra. Aí começou a falar a palavra para ele e tudo mais. E aí disse que ele, com esse desejo de ver um anjo, ver aquilo, mas um irmão dele perguntou: cara, tu acha que era quê? Aquele homem que apareceu do nada, foi embora, o negócio nada a ver. E disse: mas rapaz, é mesmo, isso podia ser um anjo. Por quê, queridos? Eles têm essa capacidade. E eu acredito mesmo, de verdade, que você já experimentou isso na sua vida. E talvez você comece a lembrar de uma certa situação que aconteceu e você não explica, você nunca mais viu essa pessoa. Eu acredito que há intervenção que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos, e é por isso que temos o costume de agradecer a Deus por livramentos que nem mesmo conhecemos os motivos. E existem, queridos, muitas situações que seja um anjo de glória e de luz que se revele e ajude pessoas, seja vezes que você nem dá conta que era um anjo, que era um favor de Deus para você. Amém? Essa capacidade de materializar. Outra prova que isso é possível é a atuação dos dois anjos que vão executar julgamento sobre a cidade de Sodoma, a qual Ló, sobrinho de Abraão, morava. Os dois anjos chegam lá, também identificados como estrangeiros. Eles entram na cidade e ele diz que a bagaceira estava tão grande em Sodoma, que estava tudo tão prejudicado espiritualmente naquela cidade, que os homens daquela cidade chegaram para Ló e disseram: ei, a gente quer ter relações com esses homens aí que chegaram. Então quer dizer que era possível que eles identificassem um corpo neles e também o desejassem, querido. E para você ver o nível caótico que estava aquela cidade de Sodoma. Queridos, nós temos muitas vezes a ideia falsa, muitas vezes ensinada pelo período renascentista, de quadros feitos, encomendados muitas vezes pela Igreja Católica Apostólica Romana, que passaram uma figura para nós de anjos que são totalmente o oposto do que eles foram criados para ser. Qual é a figura renascentista dos quadros, das pinturas famosas? É um ser gordinho, muitas vezes, com os cabelinhos cacheados, todo triste, assim com um dedo apontando para alguma coisa, ou se lamentando nos pés de alguém. Vocês já viram esses quadros? Ou se não, um cupidinho, né? Umas crianças, uns anjos, como se fossem uns bichinhos, querido, essa é uma imagem falsa que acredito ser um desejo do diabo, passar essa ideia para as pessoas, que os demônios, qual é a figura dos demônios no filme? É um bichão feio que mata, que destrói, né? Aí o anjo, a figura do mundo, é um bichinho, parece um Pokémon, bem frágil, um coitadinho, querido. Não, os anjos do Senhor, eles são poderosos, eles são incríveis, cheios de vigor, eles são ferozes. Sabe por que esses dois anjos foram enviados a Sodoma? Para acabar com aquilo, querido. Eles foram lá para destruir. Eles disseram: Ló, você sai, porque depois que a gente der o comando aqui, vai cair fogo nessa cidade. E sabe o que eles fizeram com aqueles pecadores que queriam prejudicá-los, né? Vamos dizer assim. Eles lançaram a cegueira, queridos, sobre eles.
ninguém conseguiu mais achar canto nenhum para ir. Nem se eles quisessem mais, eles não conseguiriam fazer nada. E lançaram aqueles homens embora, porque os anjos do Senhor, querido, eles são poderosos, eles são guerreiros do céu, são considerados exército dos céus, porque existe um Senhor dos exércitos que dá comando para os anjos executarem toda a sua vontade. E os anjos dizem: Senhor, se você mandar, eu vou lá e faço. Queridos, por que será que os anjos, eles são necessários? Se Deus é todo poderoso, se Deus detém todo o poder, se nós acreditamos que uma palavra do Senhor é capaz de acabar e fazer tudo de novo. Acreditamos que um estralo do dedo dele resolve todas as coisas. Mas por que então é necessário, se já que o Senhor tem todo o poder, é necessário anjos? Porque, queridos, os anjos são a expressão da glória de Deus. O que acontece quando Deus tenta comunicar algo na terra? A vez que ele tentou conversar com o povo de Israel, ele subiu lá no monte chamado Sinai e disse que, querido, aquele monte estava pegando fogo, estava em chamas. Qualquer coisa que tocasse aquele monte seria fulminada por causa da presença e da glória poderosa do Senhor. É tanto que a nação de Israel ficou tão assustada que disse: Moisés, faz o seguinte, meu patrão, vai lá, tu mesmo conversa com eles. Tudo que tu voltar e disser que a gente faz e pronto, porque eles estavam atemorizados com a presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor tentou falar e a voz de Jesus, na sua forma glorificada, é comparada à voz de muitas águas, ou a voz do Senhor como voz de trovão. Querido, Deus tentando se expressar na terra tem uma dificuldade maior do mundo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então o que é que Deus decide fazer? Minimiza a sua glória em certos seres e diz: vocês são minha representação, vocês conseguem, vocês dão conta, toda a minha vontade vai ser executada por amor às pessoas. Entende? Então tudo que Deus faz é com um propósito, e a relação dos anjos com a terra entra bem aí, em Deus desejar se expressar à humanidade. E os anjos do Antigo Testamento, eles sempre diziam aos profetas, como a Daniel, como a muitos outros, a mensagem que era para aquele tempo. Então, os anjos existem, pelo menos em relação à terra, tá certo? Eu não sei qual é o propósito eterno dos anjos, também não faço a menor ideia, porque os anjos embaiam espadas, não sei o porquê, querido. Se você quiser me dar uma resposta, eu sou grato. Mas eu sei que eles são guerreiros e eles têm uma causa para batalhar. Isso eu tenho certeza. Mas a existência deles e a relação com a humanidade é para tornar a presença de Deus suportável. Amém? Vocês estão aprendendo a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Abra comigo em Hebreus, no capítulo 1. Temos aqui mais algumas dicas, umas chaves importantes. Hebreus capítulo 1, no versículo 14. Uma definição bíblica sobre o ministério dos anjos no cenário atual, certo? Nós não conhecemos os outros cenários, conhecemos que os anjos têm um cenário apocalíptico, escatológico para cumprir. Tem taças na mão de anjos, tem trombetas nas mãos de anjos, tem cartas nas mãos de anjos, tem selos para serem rompidos por anjos. Então existe um ministério dos anjos para o futuro, mas existe um ministério dos anjos para o agora, amém? E a dica está aí, versículo 14, diz sobre os anjos: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são anjos ministradores, espíritos ministradores que estão ao nosso favor. Quantos aqui vão herdar a salvação? Aleluia, nós somos herdeiros dele, chamados para a excelência de Deus, salvos pela graça. Então os anjos cumprem atualmente uma missão que é em serem enviados para cumprir as coisas concernentes aos salvos, aos santos. Agora, queridos, nós não podemos confundir isso, porque existe uma falácia, né, na igreja, que diz assim:
falem aos anjos, orem aos anjos para que eles vão e tragam as coisas, para que eles executem. Queridos, isso não existe. A nossa oração é ao Pai em nome de Jesus. Qualquer outra coisa fora disso é heresia, tem que ser rejeitado. Oração é ao Pai em nome de Jesus Cristo. Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. E sobre os anjos, queridos, nós não temos autoridade alguma. Nós não temos autoridade alguma sobre os anjos. Quem tem e detém toda a autoridade sobre os anjos é o Senhor dos exércitos. Eles obedecem o comando de Deus, não obedecem a comando humano. Em Salmo 91, no versículo 11, diz: porque Ele dará a ordem aos anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Quem dá a ordem? É Ele. Todo o nosso intento é orar ao Pai em nome de Jesus, para que o Pai dê ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardarem. Amém? Não há possibilidade de você fazer comandos sobre os anjos. Fica tranquilo que tem um comandante muito melhor. Até porque, querido, se os anjos estivessem subordinados a nós, as coisas não estariam muito bem. Porque nossas orações não são oniscientes, nossos pensamentos não são oniscientes. Nós não temos conhecimento, não temos a justiça plena de Deus. Nós não compreendemos as circunstâncias, o porquê de muitas situações, nós não compreendemos. Por isso nós temos que orar, assim como diz 1 João no capítulo 5. Esta é a confiança que temos no Senhor, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele é fiel e justo, para nos acudir naquilo que nós precisamos. Amém? Então, toda a nossa oração só vai ser atendida por Deus e pelos anjos se estiverem de acordo com a vontade de Deus. É por isso que existe essa burocracia, tá certo? Nós oramos a Deus e fica tranquilo, querido. Deus vai disponibilizar recursos suficientes para te guardar. Oi, pronto. Jesus está acabando aqui. Glória a Deus. É assim que acontece no céu, viu? Quando você está precisando, Deus diz: bora. Vamos fazer, vamos, manda 2, 3. O que for preciso, tá certo? Deus dará ordem aos anjos. E Jesus diz: ninguém toma a minha vida não. Se eu quisesse, eu só faria uma oração agora e o Pai enviaria legiões de anjos. Ei, você, não sei se você sabe, mas você está equiparado a Cristo, porque você é co-herdeiro de Cristo. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para você. Se Deus envia uma legião de anjos em favor de Cristo, Ele envia a você também. Por que eu posso afirmar isso? Porque Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Não existe diferença, querido, entre o corpo e o cabeça. Somos um só e o Senhor está a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 1. Existe uma mudança, queridos, considerável entre o ministério dos anjos no Antigo Testamento para o Novo Testamento. É tanto que no Velho Testamento estão a maioria das ocorrências e atuações dos anjos. E como eram a atuação dos anjos no Antigo Testamento? Eles vinham e traziam as mensagens que Deus queria, certo? Era Deus falando para os anjos, para eles executarem algo na terra. Eles defendiam o povo, eles pegavam espadas, eles executavam juízos e pragas, certo? Agora, no Novo Testamento há uma mudança considerável no ministério dos anjos. Agora não é mais Deus enviando anjos, é anjos sendo enviados à terra para dar uma missão ao ser humano, ao santo. Entende? Houve uma mudança categórica. Nós começamos a perceber essa mudança nos sonhos de José. Os anjos chegam para José e dizem: ei, você precisa fazer isso. É uma dica. É como se os anjos tivessem percebido que chegou um tempo que agora eles precisavam atuar de uma forma diferente para que os santos se levantassem à era da igreja na sua geração para cumprir. Como eu posso te provar isso? Alguns exemplos. Ananias, que foi enviado por um anjo para falar e a Saulo, que é Paulo, a tirar as escamas dos olhos dele. Um anjo envia a Ananias. Depois Pedro estava preso e um anjo entra na cela
liberta Pedro e diz: vamos comigo, porque você tem uma missão, você tem que falar algo. Então o anjo vem agora para intermediar, para ser um facilitador, para ser um ministrador, um auxiliador para necessidades dos santos. Esse é o ministério dos anjos atualmente. Amém? 1 Pedro, no capítulo 1, vocês já abriram, né? Eu que não abri ainda. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo que ocasião... Vamos ler de novo. Indagando que o tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e agora a glória que lhe havia de dar, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais os anjos desejam bem atentar. O ministério do Evangelho, o ministério da reconciliação, a pregação do Evangelho foi confiada aos santos, à igreja. Tem muita gente esperando que os anjos façam as coisas, mas queridos, quem tem que realizar a obra somos nós, a igreja do Senhor. Os anjos tinham um interesse, não é de pregar, queridos, eles não têm o interesse de pregar, atenção ao texto, atentar, ou seja, eles queriam conhecer isso, um desejo dele de acessar essa profundidade de conhecimento. O desejo também dos profetas do Antigo Testamento, eles queriam ver como é que ia acontecer isso, a redenção do povo, a vinda do Messias, era um mistério, mas o mistério que estava oculto desde a fundação dos tempos foi revelado a nós, a igreja. Qual é o mistério? Que Cristo morreu e ressuscitou por nós, para estabelecer a igreja, e nós, queridos, temos que nos posicionar. Esse é o nosso tempo. Não é mais o tempo e o ministério dos anjos, é o nosso tempo. Nós temos que assumir a responsabilidade, nós temos que pegar a tocha. É como aqueles corredores que passam o bastão um para o outro, ou a abertura das Olimpíadas, que a tocha vai de mão em mão. Queridos, está na hora de deixarmos de nos acovardar e passarmos a assumir as responsabilidades que nos estão entregues e propostas. Amém? Abra comigo Gênesis no capítulo 28. Comece a me ouvir mais rápido, certo? Que ainda tem algumas coisas que a gente precisa falar. Gênesis capítulo 28. Queridos, por quê? Porque hoje nós somos responsáveis pela pregação da palavra. Porque isso caiu no nosso colo. Está aí a justificativa. Vou te dar agora. Gênesis capítulo 28. Vamos ler do versículo 12. Jacó teve um sonho. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, ou seja, dessa escada, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. No versículo 15: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que já tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Querido, o que é que estava acontecendo aqui? Jacó diante de uma visão assustadora. Assustadora não no sentido de feio, mas de incrível.
de que coisa maravilhosa, grandiosa que ele estava vendo. A porta dos céus, uma escada descendo e subindo de anjos o tempo todo. E lá em cima dessa escada estava o Senhor. O que é que o Senhor estava fazendo, querido, em cima dessa escada? Dando ordem aos seus anjos, e os anjos indo e vindo, e executando toda a vontade do Senhor. O que é que isso nos indica? Que há uma região que o Senhor deseja, mas como eu estava explicando, querido, essa região espiritual, ela nunca é geográfica. Essa região espiritual não estava naquele deserto. Os céus não estavam naquele deserto. Os céus estavam sobre a cabeça de Jacó, que foi nomeado Israel, que veio estabelecer a nação, pela qual o Salvador e Redentor vinha. Os céus estavam sobre a cabeça do ungido, Jacó, para executar toda a vontade de Deus. Agora vamos, através do Novo Testamento, receber a revelação máxima sobre esse texto. João capítulo 1. Abra comigo, por favor, e diga: eu amo a palavra de Deus. Só para eu ter certeza, diga de novo: eu amo a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 45. Você já sabe que os anjos do Senhor estão designados para executar toda a vontade do seu reino, e eles estão sobre a cabeça do ungido, do povo ungido. E olha o que diz no versículo 45. Diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: podes vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse: vem e vê. Queridos, Nazaré era uma cidade excluída. Será que o reino de Deus podia se manifestar em Nazaré? Não tem nada a ver com a cidade, querido, tem a ver com quem está nessa cidade. Não tem a ver com o bairro que você mora, tem a ver com Deus que habita dentro de você. Versículo 47. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Versículo 48. Disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu debaixo da figueira. E Natanael respondendo disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa revelação a qual Pedro levou anos para reconhecer. Natanael, no primeiro momento que bateu os olhos em Jesus, disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondendo disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores, diga, coisas maiores do que estas verás. Eu lhe disse: na verdade vos digo que daqui em diante, oh aleluia, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Querido, o reino de Deus não está contido em uma região. O reino de Deus está contido sobre a pessoa maravilhosa que se chama Jesus Cristo. O reino de Deus está sobre a cabeça dele. Os anjos do Senhor estão descendo e subindo sobre ele. E ele diz: por causa disso você vai começar a ver coisas muito maiores do que essa. Se prepare, porque você vai ver coisas maravilhosas através da minha vida. Querido, eu não sei se você sabe, mas Cristo é o cabeça da igreja. Se a escada dos céus, o reino de Deus está aberto sobre a cabeça de Cristo, com certeza está aberto para o corpo, porque nós somos o seu corpo, querido. Em João capítulo 1, no versículo 14, diz aí: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitou, no grego significa armou tabernáculo. O que é que significava o tabernáculo na antiga aliança? Significava porta dos céus abertas, o lugar onde Deus podia vir e manifestar a sua Shekinah, a sua nuvem de glória, queridos. E onde a Shekinah do Senhor estava a bênção do Senhor, estava o suporte do Senhor. E Cristo diz a palavra que ele se fez carne e habitou, ou seja, armou tabernáculo. É por isso que Jesus podia chegar diante de um demônio e dizer: ei, saia,
porque no céu, no tabernáculo de Deus, não existe demônio. É por isso que Jesus podia chegar para o enfermo e dizer: ei, se levante e ande, porque no meu céu não tem doença. É por isso que Jesus podia pegar o pão e repartir para todos, porque onde ele estava, o reino dos céus estava aberto, e ele podia dizer: ei, no meu reino não há falta de nada. Queridos, você tem que assumir a sua identidade de igreja, não há falta. Não há coisa alguma que possa resistir a você, porque o reino de Deus está aberto sobre a sua cabeça. Existe um tabernáculo armado sobre você, porque aquele que está em Cristo habita com Ele, está assentado à destra de Deus. Mateus no capítulo 28, para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês o anjo mais legal de todos que eu achei. Se você tiver um anjo mais legal que esse, você me mostra, eu gostaria de conhecer. Mas esse anjo eu achei muito legal. Mateus 28, no verso 1, diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Por quê? Um anjo, eu acho legal isso demais. Um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. Ele não chegou para remover não, querido, ele já chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, uau, e a sua veste branca como a neve, e os guardas, querido, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Eles não conseguiram aguentar a presença desse anjo. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E ele diz ainda no versículo 7: e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Esse anjo veio para anunciar o fim do ministério dos anjos, querido, e ele não estava triste com isso. Ele diz pelo contrário: ei, o Senhor já ressuscitou, agora pois, ide imediatamente informar a todos, queridos. Um anjo poderoso removeu a pedra, sentou sobre ela. As pessoas caíram de medo, mas os crentes que confiam no Senhor ficaram tranquilos, queridos. Nós não precisamos temer as coisas do céu. Você não precisa ter medo de ver o reino espiritual, querido, porque é bênção para nós, são boas novas sendo anunciadas. E no versículo 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Jesus diz: ei, é-me dado todo o poder, eu detenho todo o poder, os céus estão abertos sobre mim. Agora se prepara, porque eu vou confiar a você, querido, eu vou confiar à igreja. Ide, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expulsando demônios, porque toda a autoridade nos foi dada, nós que somos corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja, a qual está sujeita todas as principados e potestades. É-me dado todo o poder. Querido, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você, querido. Se o grupo de louvor puder vir, eu quero orar com você. E eu quero, querido, que você, no levantar das suas mãos, na sua oração, você se posicione para o qual você foi chamado, querido. Você não é fraco, você não é pobre. Ei, querido, existem pelo menos 2 anjos, querido, do nosso lado, a mais. Nós precisamos crer nessas verdades. Nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. Nós temos um Deus que está assentado e que fez questão de nos assentar com Ele. Vamos! Aleluia, Senhor, muito obrigado, porque você realizou a sua obra. Obrigado, Senhor, porque você confiou à igreja a esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você nos aceitou, Senhor, e você nos chamou
para uma obra gloriosa, Senhor. Nós não precisamos temer, nós podemos avançar, Senhor. Nós podemos expandir o Seu reino, porque tudo está ao nosso favor. Tudo está ao nosso favor. E nós...